Encontre alguém para te substituir em 1 hora. A voz de Ryan ecoou pelo saguão de mármore, ecoando nos tetos altos da propriedade Caldwell. Ele andava de um lado para o outro perto da grande escadaria, o telefone firmemente pressionado contra o ouvido. Não, Jéssica, esta não é apenas mais uma festa. Este é o último aniversário que minha avó poderia ter. Ele fez uma pausa, com o maxilar cerrado, quando a ligação terminou abruptamente. A chamada de leitura de tela terminou. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro baixo, passando a mão pelos cabelos castanhos e espessos. Seu terno sob medida, impecável e impecável agora, apertava um pouco demais com o peso do pânico. Jéssica, sua ex-namorada, havia concordado semanas atrás em fingir ser sua noiva só por uma noite, apenas em nome do desejo de uma mulher moribunda e de um acordo de fusão crucial que dependia da manutenção de uma imagem perfeita. Agora ela se fora. Senhor, eu... Um respingo, um suspiro. Ryan virou-se bruscamente para o balcão de café da manhã. Uma jovem estava imóvel com uma bandeja aos pés, suco de laranja borbulhando na base prateada. Seu avental estava torto, suas mãos tremiam muito. Olhos assustados encontraram os dele. O nome dela era Lily. Ele se lembrava dela da rápida contratação da agência na semana passada. Só um temporário ajudando nos preparativos para a festa. Desculpe, ela gaguejou, abaixando-se para recolher os cacos de vidro. Não quis dizer que está tudo bem, disse ele rapidamente, aproximando-se e agachando-se ao lado dela. Não se preocupe com o suco. Ela piscou, surpresa com a suavidade no tom dele. Vou limpar isso agora mesmo. Ele olhou para ela e então olhou de verdade. Bancorada, bochechas, mãos raspando onde a bandeja havia caído. Ela estava claramente sobrecarregada, claramente não deveria estar no meio de nenhuma charada social. E, no entanto, a voz da avó ecoava em sua cabeça. Eu não quero um troféu glamouroso. Eu quero alguém que te ame, te ama de verdade. Ryan ficou em silêncio, observando-a limpar a bagunça com guardanapos. Lily, certo? Ela assentiu com as bochechas rosadas. Sim, Sr. Caldwell. Ele hesitou. A tempestade atrás de seus olhos pareceu se acalmar por um instante. Isso vai parecer loucura, disse ele devagar, com cuidado, mas preciso da sua ajuda por apenas algumas horas. Ela franziu a testa. Ajuda? Como? Ele suspirou. Preciso que você finja ser meu noivo. Só por hoje, só para esta festa. Vou explicar tudo. Ela abriu a boca e fechou novamente. Você me quer, por quê? Porque não tenho mais ninguém agora. E por que você está aqui? E por que você não me conhece bem o suficiente para mentir? Os olhos de Lily se arregalaram. Esse não é exatamente um motivo convincente. Ele riu baixinho, nervoso. É tudo o que eu tenho. Não sou boa em fingir. Ela sussurrou. Derramei suco. E isso te torna perfeito? Ela o encarou como se ele tivesse perdido completamente a razão. É uma experiência única, disse ele com a voz mais baixa. Não só para mim. Minha avó. Ela não está bem e me disse que não vai transferir o Caldwell Trust, a menos que eu encontre alguém que realmente se importe. Eu estava tentando fingir essa parte, mas talvez você não precise fingir. Só seja gentil. Seja você mesma. Lily engoliu em seco. E se eu errar? Eu cuido disso, Ryan disse suavemente. Tudo o que você precisa fazer é sorrir e talvez segurar minha mão 1 ou 2 vezes. Ela mordeu o lábio. Seus olhos se voltaram para o relógio elegante na parede. 11h05. A festa começa em 55 minutos. Ok, ela disse baixinho. Eu faço isso. Ryan piscou. Você faz? Ela assentiu, mas só porque você pediu, como se realmente precisasse de mim, não como se estivesse me fazendo um favor. E pela primeira vez naquela manhã, Ryan sorriu. Um sorriso de verdade, não para as câmeras, não para negócios, para ela. O vestido não serviu direito. A bainha estava um pouco comprida demais, o decote um pouco modesto demais e o zíper prendeu na metade. Mas Lily estava em frente ao espelho alto em um dos quartos de hóspedes não utilizados da propriedade Caldwell, prendendo a respiração. Era a coisa mais bonita que ela já havia usado. Chifão creme macio, renda vintage nos punhos, emprestado de um cabideiro esquecido na sala de cinema. Ela alisou o tecido com dedos trêmulos. Uma noite, disse a si mesma. Apenas uma noite. No espelho, seu reflexo parecia outra pessoa, mas por baixo seu peito pulsava com um peso familiar. A medicação estava acabando. Sua última consulta com o cardiologista confirmou o que ela já sabia. Sem cirurgia, as chances eram baixas. Ela não havia contado a ninguém. Qual era o sentido? Uma batida na porta a puxou de volta. Lily! A voz de Ryan estava abafada, mas próxima. Ela abriu a porta. Os olhos dele se arregalaram. Você olha? Ele parou de falar. Não era polido, não era glamuroso, mas era real. Ela deu um sorriso tímido. Como alguém fingindo ser outra pessoa.
Não, ele disse, como alguém em quem as pessoas possam acreditar. Lá embaixo, a festa havia começado, o salão nobre estava iluminado, as luzes de corda circulavam as vigas de madeira e um jazz suave tocava no piano de cauda no canto. Convidados em ternos sob medida e vestidos de noite se misturavam em torno de taças de champanhe, enquanto garçons circulavam graciosamente entre eles. Ryan se pôs ao lado dela quando entraram. Ela sentiu todos os olhares se voltarem para eles. A mão dele encontrou a dela. Você está bem? Zrenia perguntou ele baixinho. Ela assentiu, quase fingindo. Eles começaram a circular lentamente pela sala. Ryan a apresentou com um orgulho gentil. Minha noiva, Lily. Ela sorriu educadamente, fez uma reverência sem querer, riu alto demais de uma piada que não entendia, mas cada vez que vacilava, Ryan a acalmava com um olhar, um toque, uma respiração. Quando o barulho no quarto ficava alto demais, ela se esgueirava, escapando por um corredor estreito em direção à cozinha. Ela precisava de ar, precisava de silêncio. Lá dentro, a cozinha fervilhava de funcionários, mas ela não era notada. Era apenas mais uma garota com um vestido velho. Então, arregaçou as mangas e começou a ajudar o confeiteiro a arrumar os morangos em uma bandeja de tortas. Você está com o grupo de Caldwell? Perguntou o chefe. Lily assentiu. Mulher corajosa, ele murmurou, e então riu baixinho. Ela riu, é só uma noite, mas ela ficou. Ela mexeu o caramelo, dobrou guardanapos. Ouviu o subchefe reclamar sobre crostas queimadas e mudanças de última hora no cardápio. E quando um jovem garçom derramou uma bandeja de canapés, ela foi a primeira a se ajoelhar e ajudá-lo a limpar. De volta ao corredor, Ryan notou sua ausência quando a encontrou no meio de uma conversa com o jardineiro sobre tomates. Ele não interrompeu, ele apenas observou e algo se suavizou em seu peito. Mais tarde naquela noite, a família se reuniu na sala de estar para discursos e bolo. Sua avó, sentada em sua poltrona de veludo favorita, observava cada momento em silêncio. Quando Ryan trouxe Lily para cumprimentá-la, a velha pegou a mão de Lily e a segurou gentilmente. E daí? Ela disse com um sorriso fraco, você é a pessoa certa. A voz de Lily tremeu. Sim, senhora, é uma honra conhecê-la. A velha estudou o próprio rosto, as mãos, os olhos e então olhou para Ryan. Diferente dos outros, disse ela baixinho, este não finge. Ryan abriu a boca, mas não respondeu. Lily olhou para baixo, sem saber se deveria sorrir ou se desculpar. A velha apertou sua mão. Mantenha-a por perto, disse ela ao neto. De repente, a voz dela ficou áspera. Ela não está aqui pelo dinheiro, ela está aqui por você. E pela primeira vez naquela noite, Lily parou de fingir, pois percebeu que alguém tinha visto através de tudo e ainda assim não desviou o olhar. O café da manhã na propriedade Caldwell foi servido pontualmente às 8 horas, nem 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. A mesa se estendia por um longo espaço sob um teto abobadado, onde a luz do sol se filtrava pelos vitrais. Lily sentou-se na beirada de uma cadeira acolchoada de veludo, tentando não se curvar, tentando não respirar muito alto. A torrada estalou quando o garçom a colocou bem ao lado do seu prato. À sua frente, Ryan rabiscava e-mails. À sua esquerda, sua avó, Eleanor Caldwell, bebia café preto com a precisão de uma mulher que outrora conduzia conversas em Wall Street com um único arquear de sobrancelhas. Lily mexia o chá em silêncio, os dedos roçando a borda de porcelana. Este mundo, esta casa com seus lustres antigos e alas de biblioteca, não era dela, mas ela havia prometido interpretar o papel para Ryan, pelo salário que ainda não ousara pedir, pela cirurgia que talvez nunca conseguisse a tempo. Mais tarde naquele dia, ela se viu na cozinha, onde a cozinheira, Marta, lutava com uma receita de crème brûlée para o próximo evento beneficente. Vão dizer que é doce demais, murmurou Marta, batendo a colher no balcão. Quer experimentar pudim? Lily ofereceu, prendendo delicadamente o cabelo. Minha avó costumava fazer com apenas 4 ingredientes e muita paciência. Ao meio-dia, elas estavam rindo. Lily mexeu enquanto Marta observava, aprendendo. Elas despejaram a mistura em ramequins, colocaram-nos no forno e, quando o caramelo rachou no ponto certo, Marta a abraçou. Esse é o primeiro sorriso de verdade que eu tenho em semanas, disse ela. À tarde, Lily dobrava guardanapos de linho em pequenos cisnes e deixava um no lugar de cada funcionário na sala de descanso. Ela não estava tentando encantar ninguém, ela apenas gostava de deixar pequenas alegrias para trás, como migalhas de pão para o caso de o dia ficar amargo. Ela não sabia que Ryan a vira descalça no pátio dos fundos, jogando migalhas de pão para os pássaros com o jardineiro, ou ajoelhada para amarrar o tênis gasto do neto da governanta que viera visitá-la. Mas ele a vira da janela do escritório
Todos os dias durante uma semana. Certa manhã, Lily ajudou a polir a sala de estar com Eva, uma das empregadas mais velhas. Elas estavam rindo sobre guardanapos dobrados quando Eleanor entrou. Evan, Eva, disse ela com a voz calma. Poderiam nos dar um momento? Ava assentiu e saiu enquanto Eleanor se dirigia à janela. Ela deu uma tosse curta e repentina, seguida por um abaixamento assustado do pulso. Uma pulseira de jade caiu ruidosamente no chão. Rolou uma vez e parou perto do pé de Lily. Ela parou, olhou para o rosto de Eleanor, que não demonstrava nada, e se abaixou para pegá-la com as duas mãos. Ela o poliu delicadamente na manga e o estendeu. Acho que isso pertence a um lugar mais precioso do que o chão, senhora. Eleanor arqueou a sobrancelha. A maioria das pessoas, disse ela, o guardaria pelo menos por um instante, só para testar as probabilidades. Lily sorriu, discreta, mas determinada. Então talvez eu não seja a maioria das pessoas. Ficaram assim por um instante, a pulseira servindo de ponte entre eles. Eleanor a pegou de volta, lentamente, e sem dizer uma palavra, virou-se e saiu do quarto. Naquela noite, no silêncio da sala de leitura, Eleanor se aproximou de Ryan, que estava sentado perto da lareira com um romance aberto no colo, mas não lido. Aquela garota, ela disse com a voz mais pensativa do que ele jamais ouvira. Ela não piscou quando uma fortuna estava a seus pés. Ryan fechou o livro, com os olhos fixos no fogo. Ela não está aqui para nada além do momento, disse ele, e talvez nem isso. Eleanor olhou para ele longa e intensamente. Mantenha-a por perto. Em outra noite, Lily sentou-se ao piano de cauda na sala de estar. Seus dedos se moviam desajeitadamente sobre as teclas, desenhando antigas canções de ninar. Eleanor estava sentada em sua poltrona, enrolada em um xale, sem funcionários, sem convidados, só eles. Lily hesitou no meio da nota. Quer que eu pare? Não, disse Eleanor. Não ouço essa música desde que meu irmão foi para a guerra. Elas ficaram em silêncio, a música suave, como uma respiração. Então Eleanor perguntou do nada. O que você quer com tudo isso? Sério? Zrenia. Lily se virou para ela, assustada. Da casa? Da festa? Não, disse Eleanor, desta vida, de estar aqui. Lily olhou para as mãos, depois para cima novamente, os olhos firmes para serem vistos. Ela disse, a voz quase um sussurro, mesmo que apenas uma vez, como alguém maior que seu passado. Eleanor não respondeu de imediato, apenas estendeu a mão para a ponta do xale e o puxou com mais força. Era a primeira vez em anos que alguém falava com ela daquele jeito, não por medo nem por bajulação, apenas a verdade. E naquele momento, Lily não era uma hóspede, nem uma mentira, nem mesmo uma noiva de aluguel. Ela era simplesmente alguém que pertencia àquele lugar. Os dias que se seguiram pareceram estranhamente difíceis, naturais. Ryan, sempre um homem de ordem e distanciamento, se viu agendando suas reuniões para o horário do chá e as sessões de leitura na varanda. Lily tinha esse efeito, sutil como um calor que se infiltrava sem bater. Ela não tentava impressionar ninguém, muito menos ele, e, no entanto, cada vez que ela entrava em uma sala, o ar mudava. O noivado falso deles havia ganhado ritmo. Eles se sentaram lado a lado, planejando a festa de noivado, discutindo flores, música, listas de convidados. Ryan sugeriu orquídeas brancas. Lily sugeriu girassóis. Elas são alegres demais, argumentou ele. Exatamente. Ela sorriu e ele concordou. Certa tarde, Lily ajudou Eleanor a reorganizar a vasta biblioteca na ala oeste. Dezenas de livros acumularam poeira ao longo dos anos, muitos deles fechados, desde a morte do falecido marido de Eleanor. Você não precisa fazer isso, dissera Eleanor, observando Lily subir a escada. Eu quero, respondeu Lily, tirando teias de aranha de um livro de capa dura. Histórias merecem ser lidas mesmo as esquecidas. Ao anoitecer, Lily estava sentada de pernas cruzadas no tapete, lendo em voz alta um clássico surrado. Eleanor descansava em uma cadeira próxima, ouvindo de olhos fechados. No meio de uma frase, Lily tropeçou em uma linha e fez uma careta. Eleanor riu, aguda e repentinamente. Foi a primeira vez em mais de 6 anos que aquele som preencheu a sala. Ryan entrou naquele exato momento e ficou paralisado na porta. Lily olhou para cima, surpresa, e Eleanor simplesmente disse: seu noivo tem um gosto literário excelente. Mais tarde naquela noite, Lily estava em pé, perto da janela do seu quarto, com uma das mãos sobre o peito. A dor começara como uma pulsação surda, mas agora pulsava mais forte, mais aguda. Sua respiração ficou ofegante. Ela se sentou, tentou se firmar, mas a pressão aumentou rapidamente. Suas mãos tremiam. Alguém bateu na porta. Lily, a voz de Ryan.
Ela tentou responder, mas não conseguiu falar. Apenas um gemido baixo. A porta se abriu. Um olhar e Ryan estava ao seu lado. Seu rosto estava pálido, os lábios tingidos de cinza. "O que houve?" perguntou ele, ajoelhando-se. "Me conta o que está acontecendo." Ela agarrou o braço dele, tentando balançar a cabeça. Ele não esperou. Tomando-a nos braços, caminhou pelo corredor, gritando pelo motorista antes mesmo de chegarem à escada. A chuva caía quando saíram dos portões de Caldwell. Lily aconchegada nele no banco de trás. Sua respiração ficou superficial. Ryan continuou falando calma e firmemente com a mão sobre a dela. No hospital, levaram-na às pressas para dentro. Uma enxurrada de enfermeiras, uma maca, luzes brilhantes. Ryan só se afastava quando forçado e mesmo assim permanecia na porta, com os punhos cerrados. Horas se passaram. Ele estava sentado numa cadeira de plástico no corredor, com o casaco encharcado e o cabelo bagunçado. O telefone vibrou. Ele o ignorou. Ele não se mexeu quando uma enfermeira lhe trouxe café, apenas olhou para a parede verde clara à sua frente com o coração disparado. "Por que me importo tanto?" perguntou-se. Ela deveria ser uma solução temporária, uma performance, um nome em um contrato. E, no entanto, ele se lembrava dela rindo com Eleanor, cantarolando enquanto organizava os livros por cor, do jeito como ela alisava os guardanapos no café da manhã sem que ninguém pedisse. Ele se lembrava de como ela tocou na pulseira de Jade e a devolveu sem um pingo de ganância. Ele se lembrava de como ela ficava quando pensava que ninguém estava olhando, quieta, cansada, mas sem medo de ser gentil. Quando o médico finalmente saiu, Ryan se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás com um baque. "Ela está estável", disse o médico. "Episódio leve de arritmia. Estamos monitorando-a durante a noite, mas ela vai ficar bem." Ryan expirou profundamente, quase dolorosamente. "Posso vê-la?" O médico assentiu. Lá dentro, Lily parecia pequena contra os lençóis brancos. Seu cabelo estava úmido de suor. Um monitor apitava constantemente ao lado dela. Ela se mexeu quando ele entrou, piscando. "Grog, você ficou?" Ela sussurrou. "Claro que sim", respondeu ele, aproximando-se. "Não precisava." "Sim", disse ele baixinho, puxando uma cadeira para perto da cama dela. "Sim, eu senti." Ela sorriu levemente, seus olhos cheios de algo que Ryan não conseguia nomear, mas sentia até a medula. E quando ele estendeu a mão para ela, entrelaçando delicadamente os dedos nos dela, ele soube a verdade. Não era mais fingimento. A manhã estava suave e nevoenta, o orvalho ainda grudado nas rosas do lado de fora das janelas da estufa. Lá dentro, Lily estava sentada ao lado de Eleanor, com as mãos tremendo levemente enquanto servia o chá. Seu peito estava apertado, não por causa da doença, mas pela verdade que ela não conseguia mais conter. "Acho", começou ela com a voz pouco mais alta que o vapor que saía da xícara de chá, "que tem uma coisa que eu deveria te contar." Eleanor ergueu os olhos do tricô, as sobrancelhas erguidas, silenciosa mas atenta. A mulher mais velha sempre tinha um jeito de ouvir que fazia o silêncio parecer sagrado. Os dedos de Lily se fecharam em volta da alça da xícara. "Eu tenho um problema cardíaco, um problema raro. Nasci com ele, mas piorou nos últimos anos. Estou na lista de transplantes há mais de um ano." As palavras pairavam pesadas no ar, solenes demais para um ambiente tão tranquilo, repleto do aroma de lavanda e do sol quente. "Eu não planejava ficar muito tempo", continuou Lily com a voz trêmula. "Esse acordo com o Ryan era para ser temporário, apenas alguns dias. Pensei que poderia ajudá-lo a ganhar um dinheirinho para o tratamento e ir embora antes que piorasse." Ela fez uma pausa. Eleanor não disse nada, apenas esperou, com as mãos imóveis e as agulhas pousadas silenciosamente em seu colo. "Eu não esperava que esta casa fosse um lar", sussurrou Lily, "ou que você fosse um lar, ou o Ryan, ou a equipe que me trata como família. Eu não esperava nada disso. E agora?" perguntou Eleanor suavemente, sua voz como o sussurro de seda sobre seda. Lily olhou para cima com lágrimas brilhando. "Eu não quero ir. Pela primeira vez quero viver, não apenas sobreviver. Quero manhãs, quero música à tarde, quero aprender como é o amor antes que seja tarde demais. Quero que o tempo importe." Um longo silêncio se estendeu, o tipo de silêncio que parecia mais prender a respiração do que sentir o vazio. Então Eleanor estendeu a mão quente e firme sobre a de Lily. "Minha querida", disse ela, "você já importa. Você trouxe mais luz a esta casa em poucas semanas do que eu já senti em anos. Você me fez rir de novo. Você fez o Ryan amolecer. Você lembrou a esta casa o que é gentileza." Lily fungou tentando sorrir. "Mas não sei quanto tempo me resta." Eleanor deu um leve sorriso. "Nenhum de nós tem, mas a maioria das pessoas vive como se nunca fosse ficar sem. Você
Você já está fazendo mais a cada dia do que pessoas com décadas pela frente. Se este é o seu começo, é um começo lindo. Do lado de fora do conservatório, Ryan veio perguntar a Lily sobre o cardápio do noivado. Ele fez uma pausa com a mão meio levantada para bater e congelou ao ouvir as palavras. Quero viver, não apenas sobreviver. Aquilo o atingiu como uma pedra no peito. Ele recuou para o corredor, sumindo de vista, sem fôlego. A verdade o atingiu em cheio. Lily estava doente e não lhe contara. Ele se encostou na parede com o maxilar cerrado. Sua mente fervilhava de momentos, o riso dela ecoando pelos corredores, seus dedos pacientes arrumando as bandejas de chá, seu jeito tranquilo de manter o ambiente em ordem sem pedir nada. Seu coração, aquele que ele havia protegido por anos, se partiu. Ele se virou e se afastou lentamente, cada passo carregado de algo que ele não queria nomear. Lá dentro, Lily enxugou as lágrimas e se levantou, pedindo licença gentilmente. Ela precisava de espaço, de ar, mas, ao caminhar pelo corredor, sentiu que algo havia mudado, embora não soubesse o porquê. Naquela noite, enquanto o céu se tingia de lilás e dourado, ela voltou para o quarto e encontrou um buquê no chão, perto da porta. Gardênias, seu buquê favorito. Nenhum cartão, apenas um bilhete escrito à mão, escondido entre as pétalas, para alguém que lembra ao mundo como é a graça. São. Ela apertou o bilhete contra o peito e, por um instante, seu coração palpitou, não de medo ou dor, mas de algo suave e inexplicável. No escritório, Ryan estava parado na janela, observando o crepúsculo se instalar sobre as árvores. Ele não se virou quando Eleanor entrou, apenas apertou os bolsos com mais força. Você ouviu? Swinga, ela disse. Ele assentiu, e então se virou, os olhos mais escuros do que o normal, mas cheios de algo cru. Agora eu sei que preciso dela, disse ele. Não para um contrato, mas porque não consigo ver um futuro sem ela. E eu não quero uma. A propriedade brilhava como um sonho naquela manhã, banhada pela suave luz da primavera. Lírios brancos ladeavam o caminho do conservatório até o terraço de mármore, onde fileiras de convidados em trajes elegantes bebiam champanhe. Lily estava dentro do camarim com as mãos tremendo levemente enquanto alisava o vestido cor de névoa clara sobre os quadris. Ele caía como um suspiro, macio, etéreo, nada parecido com os figurinos emprestados de sua vida passada. Hoje, mesmo que ainda fosse uma apresentação, ela se sentia ela mesma, ou o eu que queria ser. Helena, a governanta da família, prendeu um pequeno fecho na nuca e deu um passo para trás, com os olhos marejados. Você parece alguém por quem um homem cruzaria oceanos. Lily sorriu nervosamente. Ele só precisava atravessar o jardim. Lá fora, Ryan ajustou o punho do terno sob medida, a máscara calma de um policial no rosto, mas seu batimento cardíaco o traiu, selvagem sob a superfície. Quando a música começou, Lily saiu para a luz do sol. Os convidados se viraram e um silêncio se instalou, sua presença delicada e pé no chão, ao mesmo tempo, silenciou até os mais céticos. Ela caminhou em direção a Ryan com passos medidos. Seus olhares se encontraram. O dele se encheu de algo mais profundo do que determinação, o dela de algo mais suave do que dúvida. Eles ficaram sob o arco de rosas enquanto o celebrante começava as habituais palavras de fingimento, lendo um roteiro que deveria ser apenas para encenação, mas nada naquele momento parecia falso. Ryan segurou as mãos dela, pigarreando. Antes de fazermos as formalidades, disse ele, virando-se para se dirigir à multidão. Quero dizer uma coisa. Sussurros ecoaram, telefones foram abaixados, ele se virou para Lily. Era para ser um acordo comercial, um ato temporário, e eu concordei, pensando que podia controlar tudo, inclusive o quanto isso significaria. Ele fez uma pausa com a voz embargada. Mas não posso mais fingir, porque de alguma forma, em cada momento que passamos, com a sua honestidade, a sua gentileza, a maneira como você vê as pessoas e as deixa serem vistas, você mudou tudo. Ele tirou a caixa do anel, mas não a abriu. Eu costumava pensar que o amor era um problema, que se importar demais turvava o julgamento. Mas agora é a única coisa que deixava alguma coisa clara. Ele se virou totalmente para ela, não falando mais com a multidão, apenas com ela. Era para ser mentira, mas eu nunca disse nada mais real. Lily prendeu a respiração. Ela o encarou sem palavras, com o coração transbordando e pela primeira vez não tentou conter as lágrimas. Elas rolaram livremente, lágrimas de gratidão e desabafo. Enquanto ela assentia, ele deslizou o anel em seu dedo, que brilhou ao sol como uma promessa silenciosa. A multidão irrompeu em aplausos, mas Lily não ouviu nada além do sussurro do vento e das batidas do seu próprio coração. Mais tarde, aninhada atrás da cerca viva com Lila no colo, ela sussurrou no ouvido do bebê.
Era para ser de mentirinha, mas de alguma forma ele conseguiu chegar em casa. E ao longe, Ryan conversava com um investidor, mas seus olhos só buscavam uma coisa: ela. A propriedade nunca pareceu tão silenciosa. Os grandes lustres ainda refletiam a luz da manhã como fogos de artifício congelados e o perfume de rosas pairava nos corredores. Mas as risadas, o tilintar dos copos, o suave zumbido de um quarteto de cordas, tudo havia desaparecido da memória. A celebração, antes cuidadosamente orquestrada como uma festa de noivado encenada, havia se tornado algo completamente diferente, algo real. Mas naquela manhã a realidade havia retornado de uma forma diferente. Lily estava parada junto à grande janela saliente do quarto de hóspedes, com a mala aos pés. Lá fora, o jardim estava envolto em uma névoa suave, serpenteando como um sopro sobre as sebes. Seus dedos pousaram delicadamente no anel, ainda circulando seu dedo, uma promessa tácita que não fora retirada. Ela não o tirara desde que Ryan o colocara ali, com os olhos cheios de esperança e uma honestidade trêmula. Mas hoje não era um começo, ainda não. Hoje ela estava partindo. O telefonema tinha chegado de madrugada. Talvez houvesse um coração de doador disponível. Não era garantido. Nunca foi garantido. A avaliação seria intensiva, o risco enorme. Mas se aquela fosse a sua chance e ela perdesse, talvez não houvesse outra. Ela não havia contado a Ryan. Ela o ouvira se movimentando mais cedo, seus passos parando do lado de fora da porta e depois recuando. Talvez ele soubesse, talvez não. De qualquer forma, seu peito doía. Com tudo em segredo no andar de baixo, a família se reuniu em silêncio na sala de estar. Até Eleanor, que raramente se levantava antes do meio da manhã, sentou-se ereta em sua cadeira favorita com um chale sobre os ombros e algo embrulhado em linho no colo. A lareira estava acesa, lançando um brilho suave nas paredes, mas ninguém falou até Lily descer as escadas. Quando ela apareceu, todos se levantaram. A irmã de Ryan, Audrey, deu um passo à frente com a voz suave. "Você vai mesmo?" Lily assentiu. Sua voz ficou presa na garganta, então ela sorriu. Suave, pequena, do tipo que tentava não tremer. Beverly, a cozinheira, apressou-se em chegar e colocou uma lata nas mãos de Lily. "É a camomila que você gostou", disse ela rapidamente, embora seus olhos brilhassem. Hospitais nunca acertam. Então Eleanor se levantou, lenta e ponderada, cada movimento ainda carregado da dignidade silenciosa que outrora aterrorizara Lily. Mas agora sua expressão era completamente diferente, aberta, vulnerável, quase maternal. Ela caminhou até Lily e estendeu um lenço, linho branco, delicadas bordas de renda, bordado com linha azul claro, as palavras bordadas em cursiva cuidadosa. "Volte para casa, aguarda." Lily o segurou com as duas mãos. Ela não conseguia falar, não confiava em si mesma para tentar. Mas o lenço tremeu levemente enquanto ela o segurava, e Eleanor gentilmente colocou a mão firme em seu ombro. Ryan não estava no quarto. Lily não perguntou onde ele estava. Ela já sabia para onde precisava ir. Subiu as escadas novamente, passou pelo quarto que havia se tornado seu e entrou no escritório de Ryan. Cheirava levemente a cedro, livros velhos e a fumaça da lareira que ele acendera na noite anterior. Sua mesa estava em ordem, sempre meticulosamente arrumada. Ela se sentou na cadeira de couro e tirou uma única folha de papel da gaveta. Sua caneta riscou suavemente a página. As palavras saíram lenta e cuidadosamente, como se estivesse exalando uma vida. Quando terminou, dobrou a carta e a guardou sob o pequeno peso de papel de latão que sempre a intrigara. Com o formato de uma bússola apontando para o norte, a carta dizia: "Ryan, se eu não conseguir, saiba disso. Você me deu mais do que alguns dias. Você me deu antes de você que eu estava sobrevivendo. Depois de você eu queria viver. Isso não é algo que se possa fingir. Não é algo que qualquer contrato possa comprar. Obrigada pela música, pelo silêncio, pelo espaço para ser real, pelas risadas da Lila, pelo riso da sua avó, por nunca me pedir para ser nada além de mim mesma. Espero voltar. Mas se eu não souber que te amei com o tempo que tive e o coração que pude dar. Sempre. Lily." Ela não chorou ao fechar a porta do escritório, mas ao passar pela cozinha onde Beverly cantava, pelo corredor onde Ryan uma vez limpou a farinha da bochecha dela e pela sala de jantar onde Eleanor riu pela primeira vez em anos, Lily parou. Ela se virou uma última vez com o olhar fixo na escada, nas janelas, nas sombras que a faziam sentir em casa, e ela carregava tudo consigo como um batimento cardíaco sob o casaco. O lar à aguarda. O caminho de cascalho era exatamente como ela se lembrava, sinuoso e antigo, ladeado por hortênsias em plena floração. Mas tudo parecia novo.
Lily saiu do carro lentamente, com um pé apoiando as costas no solo, de um lugar que ela nem ousava sonhar que voltaria. Seu casaco estava bem fechado contra o ar fresco da primavera, o aroma das primeiras flores se misturando à tênue lembrança da chuva sobre a pedra. 2 meses longos, dolorosos e ofegantes desde que ela partira para o hospital, sem saber se algum dia voltaria, sem saber se seu coração resistiria mais um dia. Sem saber se abriria os olhos no mesmo mundo novamente, mas agora ela estava ali e a respiração em seu peito não parecia mais emprestada, parecia conquistada. As portas da frente da propriedade Caldwell se abriram. Ryan saiu com um buquê de hortênsias na mão, de um azul suave como o céu, que ambos costumavam observar da sacada da biblioteca, onde o silêncio falara mais do que as palavras jamais poderiam. Ela prendeu a respiração, os ombros tremendo sob o tecido do casaco. Você se lembrou, ela sussurrou com os olhos brilhando. Ele assentiu sem tirar os olhos dela enquanto descia os degraus de pedra, cada passo silencioso, mas seguro. Você disse uma vez que hortênsias só são bonitas se plantadas à mão. Ele disse que elas crescem melhor quando alguém se importa o suficiente para plantá-las na terra. Ele se aproximou dela, estendendo o buquê. Nada grandioso, nada exageradamente arrumado, apenas real. Então plantei estas flores para o seu retorno. Lily segurou as flores perto de si, enterrando o rosto nelas por um instante. O aroma era suave, reconfortante, como algo que esperara pacientemente pelo seu retorno. As pétalas roçaram suas bochechas como boas-vindas. Atrás de Ryan, a figura familiar de Eleanor surgiu na porta, ereta, equilibrada, uma bengala agora na mão, mas com a coluna ainda ereta e graciosa. Seu rosto não sorria, ainda não, mas seus olhos brilhavam. Bem-vinda ao lar, disse a mulher mais velha com a voz firme, mas carregada de ternura. Lily piscou para conter as lágrimas. Sua voz saiu num sussurro. Achei que estava voltando para me curar, murmurou ela. Mas acho que estou voltando para casa. A mão de Ryan se moveu sutilmente, deslizando para dentro do bolso do casaco. Ele tirou uma caixinha de veludo, profunda, azul marinho simples, honesta. Ele não abriu, ele não se ajoelhou, ele apenas segurou a caixa entre eles, não como uma proposta, mas como uma pergunta, um convite. Não se trata de um acordo comercial, disse ele calmamente. Nunca foi realmente. E também não se trata da cerimônia, trata-se do amanhã e do depois. É sobre você, se você ainda me escolher. Lily olhou para ele longa e silenciosamente. Os olhos dela buscaram os dele, mas eram firmes, mais suaves do que ela se lembrava, porém mais verdadeiros. Sua mão livre moveu-se lentamente para o peito, onde, sob as camadas de tecido, um novo coração batia forte. Claro, eu escolho você, disse ela com a voz embargada. E então, delicadamente, ela colocou a mão sobre a dele, sobre a caixa, ainda fechada a cada batida. Se esta história despertou algo em seu coração, fez você acreditar no poder silencioso da gentileza, na cura do amor e na beleza das segundas chances, então você não está sozinho. A jornada de Lily e Ryan não foi sobre perfeição. Tratava-se de escolher o amor em meio à incerteza e encontrar um lar não em um lugar, mas em uma pessoa que te enxerga plenamente e ainda permanece. Se histórias como esta te emocionam, te elevam e te lembram que o amor mais poderoso muitas vezes brota dos lugares mais inesperados. Não se esqueça de se inscrever para receber histórias comoventes. Estamos aqui para trazer histórias que curam, inspiram e perduram por muito tempo depois da última palavra, porque às vezes uma história pode mudar a maneira como você vê tudo.